E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Aqui, Febragato. Quase, Quem? né? Sem Quase, voz. na verdade, tá mais ou Braga, menos. tá Febraga, né? Vocês que lutem. Ele tá aqui, só a voz que não É veio. isso. Pra um podcast, Eu vou- senão acho que tá tudo bem. Eu vou fazer Maia Massafera. É Isso. videocast, é videocast. Olha o jogo. Anderson Barros aqui com vocês e estamos juntinhos aqui com a nossa convidada. É isso, Juliana Silva, da RH Grandes Talentos. Bem-vinda, Obrigada, Ju! obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, que bacana! Eu já vou apresentar a Ju direitinho. Estamos começando! Bem, Juliana Silva, que é fundadora e CEO da RH Grandes Talentos, tem mais de 15 anos de experiência no mundo de recursos humanos, tem ajudado inúmeras empresas a identificar grandes talentos, adorei o nome da sua empresa, e também apoia profissionais a se recolocarem, né? Exatamente. Baita missão! Um propósito. Não é mais que Exatamente. missão, é propósito. gera valor pra Exatamente. todo mundo, né? Exatamente. E é isso que eu gosto, de atuar, de ajudar, e de desenvolver, de mostrar. E trazer aquele talento e mostrar pra empresa que ele é um talento. E desenvolver esse talento também, e Sim. ajudar ele a desenvolver. Você é uma especialista em vender as pessoas, né? Exatamente. Porque eu vendo a vaga e eu vendo o candidato. Na isso. verdade, isso, vende a vaga é o candidato. Exatamente, exatamente. Então eu tenho os dois lados, porque eu ajudo ele a se recolocar de uma forma que ele vai saber expressar as habilidades dele e também ajuda a empresa a identificar isso. Uma então, fazedora de matches. É isso. É verdade. Em outros contextos isso chama Tinder. Tinder né? do mundo corporativo. E hoje, no 7º episódio dessa nossa temporada, Recrutamento e Seleção Sem Noção, nós vamos conversar com a Juliana Silva sobre as emoções do processo seletivo. Nossa, entramos na trend! Entramos na trend! Das É verdade. a trend de divertidamente, né? Muito legal. E é isso, né? Então hoje a gente vai conversar com você, Ju, sobre como lidar com cada emoção que surge em cada etapa do processo seletivo. Começando Exatamente. pelo começo. olha, eu percebo que a ansiedade, ela vem em primeiro, porque ele tá buscando. Ele já tá ansioso, porque ele tá na busca de uma oportunidade e ele não sabe onde procurar. Porque ele vai se candidatando em todos os lugares, não sabe como vai ser esse retorno, e ele fica Se vai ali. ter retorno, né? Exatamente. Então ele já tá ansioso ali, naquele momento, pra poder falar, onde eu vou buscar? Será que o Headhunter vai ver meu currículo? Será que tá atrativo o meu currículo? Será que eu vou saber me posicionar? Então é muitas dúvidas que gera essa ansiedade. E eles, às vezes, ficam ansiosos, assim. Quando tem uma entrevista, eu vejo muitos nervosos. Aí eu falo, é uma conversa, fica tranquilo. Eu tento fazer de uma forma que deixe ele muito mais tranquilos. E todos eles, quando finaliza, ele fala, nossa, eu queria que todos os recrutadores falassem desta forma, porque você me deixou solto, eu não fiquei nervoso. Então, eu acho que o primeiro ponto é a ansiedade, porque ele tá ali na busca de uma oportunidade e não sabe como vai ser. Essa é a primeira emoção, né? Exato. Agora, todas as emoções têm impacto ali. Sim, Todas? todas têm. Porque Positivo e negativo. Sim, pros dois lados, porque o tédio, quando a gente fala do tédio, ele fica lá cadastrando o currículo dele em vários canais, sem saber se aquilo vai ser, e aí ele fica cansado, porque ele vê muitas oportunidades e muitas que às vezes não tá dentro do perfil dele, e ele acaba tendo um tédio de todo dia estar ali e não tem nenhum retorno também. Entende? Então pensa como tem todas as emoções. Eu fui analisar tudo isso, tem tudo dentro de um profissional que está buscando, né? Então o tédio também é uma das questões que eu vejo que é muito chato para quem ele fica cansado. E às vezes eles nos procuram por isso. Juliana, eu tô cansado de procurar vagas e não ter retorno. Entende? E é assim, né? Te ouvindo falar, Ju, minha cabeça foi pro seguinte lugar. Olha como é interessante, porque você precisa que o candidato esteja 100% ele. Exato. Porque às vezes você sabe que ele é um candidato em potencial para vaga, só que ele precisa saber demonstrar isso corretamente no processo seletivo dele, né? Então, é papel ou não é papel do Headhunter atuar na gestão emocional ali do candidato? E a Jo acabou de dizer pra gente que é também, né?
É muito, porque eu percebo eles nervosos ali. E se você não conduz de uma forma tranquila, você deixa ele muito mais nervoso, ele não consegue mostrar quem ele é. Então ali, naquele bate-papo, muitas vezes eu faço tudo online hoje, né? Eu falo, ó, é só um bate-papo, fica tranquila. Aí a pessoa já vê que ela já tira aquele peso. E ela já não tão... Aí ela começa a se soltar, porque eu deixo a pessoa solta, sorriso no rosto. Eu falo, ó, a gente tá aqui pra conversar. E aí ele já vê que ele vai ficando mais tranquilo. Você já viu candidatas e candidatos perderem a vaga de emprego por culpa da ansiedade? Sim, já. Você também já viu? Eu já fui. Já perdi. Sério? Já perdi. Eu quero que você conte isso. Perdi. Mas e aí, como é que foi? Então, assim, ele acaba... O que acontece? Quando ele fica muito nervoso, ele não consegue mostrar quem ele é. Hoje mesmo eu tive uma entrevista, assim. A menina talentosíssima. Só que eu fui falando, ela começava a gaguejar. E eu falava, ó, fica tranquila, né? É um bate-papo. Aí eu comecei a deixar ela mais solta. Perguntar da vida dela, ela começou a se soltar. Mas ela é excelente uma vaga de designer. Ela é excelente. Só que pro meu cliente, não vai gerar aquela conexão, você entende? Então, o meu cliente precisa de uma pessoa mais expansiva. Então, eu avaliando a cultura do meu cliente para poder ver se o perfil bate com o perfil da pessoa. Para designer gráfico? Designer Precisa gráfico. ser uma pessoa muito expansiva? Para o cliente que eu tenho, sim. Certo. Mas por quê? Porque ela não vai fazer só a arte. Ah. Ela não vai fazer só, ela vai se envolver em todo o projeto. E se ela não for mais expansiva e comunicativa, o time não vai bater com ela, porque o time já é assim. É que tem a questão do fit cultural. Exatamente. Né? É fit cultural. É isso aí. O fit é cultural. fit cultural. Exatamente. Entendi. Não é necessário exatamente, a gente sabe, né? O Fê pode falar muito melhor do que eu, para a atividade a formação inicial do Fê é de designer gráfico. Então, assim, para a atividade não é. Não, ela é excelente. Um pré-requisito, o técnico, ser o expansiva. hard skills dela que eles falam, né? Que hoje em dia é fantástico. Mas o perfil dela não Claro, teve tem conexão. o contexto da empresa, o que vai fazer, o escopo. E eu compartilhei isso com o meu cliente. Falei, ó, eu achei ela excelente, mas aí eu comecei a falar as características. Ela, ai, Ju, vai destoar. Olha. Aí eu- Mas daí ela não perdeu tanto pra ansiedade. Não, esse não foi o ponto. E ela perdeu. Pela, vamos dizer, vergonha. Já Na entra vergonha. a vergonha. A Entendi. emoção da vergonha. Travou ela aí na vergonha. Entendi. Entendeu? Mas que também é uma preparação. Vou falar como designer agora. Se eu tenho a minha hard skill ali, que é boa e tudo mais, se eu vou pra uma vaga onde tá me pedindo algo que seja além da hard skill, eu vou falar assim, mas espera, você quer que eu faça a minha direção de arte também? Você quer que eu vou pra outros cantos que não seja só designer? Sim. Né? A vaga exige então, isso. então tá bom. E aí Entendeu? a vaga tá no direito dela de exigir o É, quê? exato. Candidata eu quem quer entendi o que também. você falou. A candidata que lute, viu, querida? Então, esse é o problema. Porque é uma área nova. Então, não tem muito braço. Então, a pessoa vai ter que fazer um pouco Não. de cada coisa, entende? Falta recurso, falta gente. Exatamente. Então vai ter que, provavelmente vai ter mais de uma atividade ali até Vai expandir tocar e tudo o mais. pandeiro e o tambor. Isso. Exatamente. E essa questão da comunicação pega bastante, entende? Sim. Por isso que você tem que entender o fit cultural da empresa para ligar com o candidato. Sim. Anderson Bars, agora você conta pra gente a história de quando Anderson Bars perdeu uma oportunidade de emprego por culpa da ansiedade. Música mesmo. dramática, editor. Uma vez eu me candidatei a um processo seletivo. Sabe quando você se candidata na empresa dos sonhos? E aí você fala, nem vai dar certo mesmo, né? Deixa aí, fui lá, fiz a minha inscrição, mandei todos os materiais que precisava mandar. Falei, gente, essa empresa está muito distante de mim, da minha realidade, daquilo que eu posso. Eles me chamaram. Aí, como eu já não achava que isso fosse acontecer, eu passei tipo a madrugada estudando a respeito dos projetos, lendo o site, me preparando para aquele momento. Conclusão, aquilo só me gerou mais ansiedade. E você ficou Aí cansado. eu fiquei cansado. E Porque aí a eu falta de fiz sono também atrapalha uma entrevista muito. que foi uma porcaria, porque eu me preparei sobre um montão de coisa. E chegando lá, a conversa foi sobre outras coisas e eu me atrapalhei inteiro. Falei, não vai dar não. Deu aquela tela azul. Realmente não era. Se tivesse Então- ficado mais relaxado, você Pois acha que se teria tivesse rolado? seguido a dica aqui da Ju, talvez tivesse dado mais certo. Mas naquele também tem momento, uma né? medida esse relax, né? Tem uma medida. Sim. Se a pessoa também relaxa muito e chega assim, não. muito à vontade, Não, também perde não, a medida. perde, exatamente. Né? Tudo tem Tem um... que ter um cuidado.
cuidado. Eu fui pro extremo, né? No caso. Você foi pro extremo, parece. Mas é que você, acho que a sua energia você tava tão ansioso para aquilo, e na hora você tava nervoso, e a sua energia acabou baixando ali, talvez. Você não foi você. Acho que não. Mas as coisas são do jeito que tem que ser. Quando tem que ser, né? Se eu ia estar aqui na Ainda escola do bem dente, que eu deu não, certo, não é né? verdade. Obrigada, empresa dos sonhos do Anderson. Agora a empresa do sonho da escola. Hoje a empresa dos Há sonhos muitos de Anderson anos já. Barros é a escola do Carlos. E Papum. Muito bem. Agora, Ju, a gente tá falando dessa emoção ali do candidato, da candidata, né? Na hora de se candidatar. Do outro lado, quem tá buscando também tem as emoções ali. Isso também influencia na hora de escolher essa pessoa? A gente tem muita emoção também, viu? Porque quando a gente identifica um talento, a gente olha assim e fala, poxa, gostei desse currículo. Aí eu já marco. E aí, muitas vezes, ele avalia a vaga. Então, eu tenho que ver se... candidato. Exatamente. Ou candidata, né? Ou candidato. Ele quer saber, tá bom, mas qual é o salário? Qual é o horário? É híbrido? É presencial? Eles Olha questionam. que é o que essa empresa falam dela no Glassdoor, né? Hoje em dia tem isso, né? Exato. Na lista de empresas tóxicas. Na lista de empresas tóxicas. Exatamente. Né? Eu tive candidatos que olharam e falaram, não quero trabalhar nessa empresa, Juliana. Aí eu, ui. Então, acontece. Tem as emoções aqui também. E aí você fala, o que você vai falar? Porque é o seu cliente que tá na frente. Eu tô representando o cliente. Aí depois eu fui pesquisar. E realmente, nem eu sabia as questões que era. Então, isso acontece. E a gente só vai saber no dia a dia. Né? E eu já teve clientes que eu declinei, que eu falei, eu não posso trazer pessoas para você se você não tem um trabalho aqui de qualidade, não tem uma gestão, né? um ambiente de qualidade. Claro. E aí eu já tive essas situações. Então, do outro lado também, tem as emoções, a ansiedade. E qual que é a de emoção achar. desse outro lado? É a ansiedade. Ansiedade também. Ansiedade. Ou seja, o mundo Vamos tratar a isso. ansiedade, gente. Né? Vamos tratar a ansiedade. A ansiedade de achar aquele talento pra Quem aquela é que vaga. faz no filme a ansiedade mesmo? Tata Werneck, não é? Tata Werneck, não é? Sim. A cara dela, inclusive. total. Não é? Vamos cuidar. Vamos trazer ela aqui também como uma persona dessa ansiedade toda. Que verdade. mais? Então falamos do momento em que a pessoa está cadastrando o currículo dela, em busca das oportunidades, essa atividade repetitiva que gera um certo tédio. Falamos também da ansiedade no momento em que é marcada uma entrevista. Que mais nas próximas fases? Olha, eu percebo também que tem a tristeza. Por quê? A tristeza da gente também, tá? Porque eu tenho dado evolutiva para aquele candidato. Sim. Então, normalmente, ele tá ali ansioso me perguntando, Ju, e aí? Eu passei? E aí, eu já sei que ele não passou. Só que eu quero esperar o momento certo para dar aquele retorno. De uma forma não tão... para ele não ficar tão mal. E a maioria dos candidatos são bons. Mas, às vezes, é um que é escolhido, não tem outro jeito. Então, quando você dá um retorno, você vê a tristeza... minha também, porque eu tenho que dar essa devolutiva não muito positiva, e dele. Aí ela, sério, não deu certo, Ju? Eu falei, não. Então você vê a tristeza desse candidato que estava esperando esse positivo e não aconteceu. Entendi. Né? E tem momentos de alegria também, né? Tem muitos, principalmente quando você vê que ele foi aprovado e você vai dar. Eu adoro ligar. Eu falo, posso te ligar? Na mesma hora eu adoro dar a devolutiva. Eu falo, tem uma boa notícia aqui pra você. Sério? Então, já teve gente chorando, já teve gente. Então, assim, isso é muito legal também desse trabalho, né? De você dar a devolutiva e ver a felicidade desse candidato com um sim. Isso é muito bacana, né? Vocês já tiveram essa oportunidade? Já. De ligar para as pessoas para falar, então, a vaga é sua, que não sei o quê. É bom demais, né? Não é? Energiza a gente até, né? O mais difícil fantástico. é dar a notícia ruim ali Ruim, mesmo, né? Que às vezes a pessoa chega na empolgação, porque todas querem, né? Se candidatou ali, Sim. ela tá com aquela Não, e às vezes a vontade. pessoa tá precisando Exato. também, né, bicho? E aí, às vezes, e quando você fica dividido ali na seleção, que tipo, as duas demonstraram interesse, vontade, aí uma você vê que tem um pouco mais de necessidade que a outra, mas a outra tem um hard skill um pouquinho melhor, você fala, ai meu Deus, o que eu faço agora? O que você faz Senta e nessa hora, chora. numa situação dessa? Olha, eu já tive várias situações assim. E aí, eu junto com o cliente, eu compartilho. O que você achou de positivo nessa e nessa? Ju, eu gostei dessa por isso, e essa. Aí, eu acabo seguindo minha intuição e falando, então acho que você deve ir nessa. Só que, recentemente, aconteceu uma situação que minha intuição já estava avisando que não daria certo, mas eu falei... E ele querendo essa moça que a intuição do Red Hunter estava dizendo que não era pra seguir. Olha bem. E aí, ele falou, Ju, eu gostei dessa... Mas eu gostei das duas, não sei o que eu faço. Eu falei, então, você vai ter que escolher.
Aí ele falou, tá, eu vou nessa. Quando ele falou, vou nessa, eu falei, poxa, não acredito que ele vai nessa. Mas beleza. Ela entrou, gente. Só que ela tinha um filho novinho, bebezinho. Assim, não era tão bebezinho, já tinha uns 2 aninhos. E quem cuidava era ela. Ela tinha saído, ela fazia tempo que ela não tinha voltado pro mercado. Ela tava fora, porque ela foi ter o bebê e cuidou dele por 2 anos. O dilema por si só já tá instalado, Já, né? exatamente. E ele sabia disso, né? Então, e aí ela começou, era excelente, uma excelente profissional, ela. Só que o marido não concordou na ausência dela nos dias de trabalho. Então ele começou a ver que ele não conseguiria dar conta da criança e ficou muito sobrecarregado. E aí ela teve que sair. Então assim, ela saiu arrasada, ele também, por perder ela. E aí a gente acabou ficando com a segunda opção, que ele tinha gostado também. E aí eu expliquei pra segunda opção, porque até então eu tinha dado feedback negativo pra ela, né? Ah, você já tinha Eu já tinha dado negativo, já tinha passado quase um mês. Isso foi um mês depois. Sim. Aí eu falei, olha, aconteceu... Aí ela, não, eu super quero, Ju, a vaga. E ela foi. Entendeu? Então, isso, às vezes... Por isso que, às vezes, você ir pro lado do hard skills não é tudo. Você tem que entender todo o contexto. É que nesse caso... Não era uma situação que você poderia prever. Não, exatamente, né? Claro, ninguém. Porque o fato dela ser uma mãe, dela ter um bebê, obviamente, que não desmerece de forma alguma. Eu sou mãe, parabéns para a empresa que decidiu contratar. É ótimo. Agora, como é que a gente ia saber que tinha uma situação de machismo instalada dentro da casa dela, né? Pelo amor. Por falar nela, vamos falar de raiva. Porque eu fiquei com uma raiva. Exatamente. Fiquei com uma raiva desse marido agora, gente. Alguém me segura. Eu também. Segura até a TV. Alguém segura a TV também aqui, gente. Chutei a TV. A TV. Então, agora sacudiu tudo aqui. Pelo amor de Deus. Vamos falar de raiva, então. Junto com a tristeza, vem coladinha nela a raiva quando vem esse não? Sim. Eu acredito que essa moça que a gente falou que não tinha dado certo, ela falou, poxa, Ju, não acredito. E gerou uma raiva, porque ela foi lá 2 vezes, todas elas foram 2 vezes. Elas fizeram todo o processo. Ela foi lá na empresa, Juliana, como assim? Ela questionou. Ela tava com raiva mesmo. Você sentiu? Eu senti. Aí eu falei, calma, eu vou te ajudar em outras vagas. Você é ótima. Ela foi na empresa? Ela foi fazer um barraco lá? Não. Ela tinha ido durante o processo. Não era uma proposta, não era, não. Ela tinha ido pra entrevista. Durante o processo. Durante o processo. Não era uma raiva assim também. Então, entendeu? Eu vou quebrar tudo. Não. Mas a turma deve ficar com raiva das faltas de retorno que existem nesse mercado, né? Isso é verdade. Da pessoa vai lá e faz entrevista. Eu já senti essa raiva. Vocês não sentiram, não? E faz entrevista. Você no seu caso eu não sinto raiva. Um exemplo à parte, né? Brincadeira. Contém ironia. Eu sinto. Não, isso acontece. Não vou mentir que eu já esqueci de dar um retorno, gente. Mas eu deixo meu WhatsApp acesso pra qualquer pessoa. Se eu, Aí eu a pessoa pergunta ela também, me pergunta, né? Exatamente. É normal. Às vezes eu falo, gente, eu vou responder tal dia. Se eu não responder, me chama. Eu falo assim, me chama no WhatsApp. Porque às vezes eu tô tão na correria, então eu tenho que assumir isso, tá? Eu assumo. Tá ótimo. Somos todos humanos. Tem algumas empresas que fazem isso, Ju. Acho que de maneira até quase que institucionalizada, sabe? Sem retorno pra ninguém. Tem muitos. Ou robótico, né? Ou robótico. E vale pra todo mundo. Né? É um instrumento de geração de raiva meio generalizado, né? Sim. E essa raiva vem também em processos mal conduzidos, né? O que é um processo mal conduzido que gera raiva? Olha, eu mesma já participei no início da minha carreira de uma entrevista que eu saí chorando, assim, foi tristeza e raiva ao mesmo tempo, porque a pessoa, ela começou a me perguntar e ela não me deixou solta, ela era bem séria, e ela começou, então, fala, na hora, você fica mais nervoso, Você não se sentiu acolhida, Ju? Exatamente, eu saí de lá chorando, gente, e foi dali que eu falei, nunca, quando eu entrar na área, eu queria muito entrar na área de recrutamento, porque eu falei, eu nunca vou fazer isso com um candidato, porque você já tá frágil ali do outro lado, buscando uma oportunidade. Eu tinha ido de um lugar bem longe, que eu nem sabia onde eu tava, tinha ido lá, e aí eu saí de lá chorando, porque ela foi super grossa, ela me mediu assim, sabe, uma pessoa que, exatamente. Aí eu falei, e assim, ficou nem 10 minutos. E eu não consegui desenvolver, eu travei ali. Eu travei, gente. Então eu saí de lá chorando e com raiva. Eu ainda ia falar mal dela, mas eu falei, não vale a pena, não.
Aí eu encontrei uma outra amiga Fala o que nome, tinha... você lembra o nome? Não, eu vou falar agora. A gente vai se vingar Retratação agora. Não, já faz histórica. muitos anos, gente. A gente vai botar retratação essa histórica. raiva pra fora aqui. Vai marcar. Hoje tem LinkedIn arroba tá no aqui, ó. LinkedIn. É. Né? Não, gente, mas olha, faz mais de 15 anos isso. Mas Ah, então marcou, tudo bem, então a gente sabe? pode falar. Tudo bem. É. E aí é isso que dá essa raiva. Então, e aí eu tinha encontrado uma outra amiga que tinha ido lá, ela falou: eu passei a mesma coisa. Isso uns anos depois, sabe? Com a mesma Com empresa? a mesma empresa. Então o problema era a pessoa, a empresa. Exatamente. Você sabe que hoje, agora falando dessa questão de tipo, você ficou com raiva do machismo e tudo mais. Nos dias de hoje, se eu tivesse que passar por algum processo seletivo, eu acho Não que me invente inclusive. moda, hein, Felipe? Hã? Não me invente Não, moda, hein? pare com isso, rapaz. Ó, Tá com graça. se tivesse que passar, ia ter uma outra emoção, que inclusive tem lá na trend do Divertidamente, que dá pra passar hoje, gente. Nojo. sim. tem Pelo nojo. é amor de verdade. Deus. Nojo. Não, inclusive, eu não Nojo. assisti o filme novo, tá, gente? Eu também não. Eu Então, assisti. eu só sei tô, que eu tô tem. só nessa embarcando com Eu também não vocês que assisti. essas emoções são Ai, gente, é aparecendo lá. fantástico. Assistam. Assistam. Não, eu sou Porque dá pra apaixonada. ter uma aversão ali, um nojinho mesmo de umas empresas que você fala, Tem, não é possível que uma exatamente. empresa Isso trabalhe é dessa uma forma. emoção, exatamente. O que pede o estagiário pós-graduado Que com tem intercâmbio, 3 línguas. com intercâmbio, Exatamente. 3 línguas, que plante bananeira e faça coisas doidas no trapézio, tipo essas. Pedem Ou isso. assediadora. Vem esse tipo de descrição Tem umas coisas que você fala, aí eu falo, então, a gente tem que rever isso. pra porque- pagar R$5. Exatamente. Exato. Exato. Exatamente. Salário, todo esse descritivo que ele Menos falou, 7. salário R$5. Não, tem muito. Aí às vezes eu falo, não, a gente tem que rever isso, porque não faz sentido. E aí eles, mas eu falei, não dá pra mim buscar um profissional com todas essas exigências com o que vocês querem pagar. Nem benefícios vocês oferecem. Aí a empresa começa a rever, e aí até cede em alguns momentos. Mas Passa vergonha. Exato. A empresa Vergonha. passa Mais um. vergonha, mais uma emoção. Exatamente. A empresa passa vergonha e revê ali a descrição do cargo. do cargo. E às vezes, por que você não achou? Então, mas a gente não achou, eu já te mostrei o porquê. Eu demonstro isso. Às vezes eu até tento, tá, gente? Eu não questiono na primeira. Eu ainda tento trazer. Aí eu mostro. Mas aí eu primeiro mostro que eu tô tentando. O porquê não tá dando certo, Sim. entende? É porque assim, independente da emoção que você sinta ali no processo seletivo, porque tem emoção, não tem como a gente desconsiderar isso. Sim. O ser humano, né, é emotivo, tem emoção, vai sentir algo. Você pode sentir coisas boas ou ruins, mas Sim. o ideal é isso, que você canalize para que você, de alguma forma, transforme isso para te impulsionar. Exatamente. Por mais que você sinta raiva, tristeza ou o que for, o que eu vou fazer com isso para eu conseguir evoluir, para eu conseguir ir para frente, me desenvolver, né? Senão você Exatamente. ficar ali só num martírio também. Não, Esquece. E você Não sabe cresce. que, te ouvindo falar, Fê, uma coisa que me passa aqui pela cabeça, que hoje nas grandes marcas, quando a gente vai pensar numa jornada de clientes, tá ali mapeando, né? Sim. Todas as emoções que você gera em cada pedacinho. Aham. E dentro da proposta de valor do empregador, a gente talvez tivesse também que mapear, né, no processo Sim. seletivo essas emoções de forma proativa. O que eu quero gerar, né, pra pessoa de emoção Exatamente. positiva, né? Exatamente. Fica aí Usa. com essa, viu, RH? Boa. Eu lembrei de outra coisa, Exatamente. você falando isso. Não sei se vocês já viram. Às vezes nas aulas de inovações eu também coloco lá a questão do gráfico de emoções. Que a emoção varia ao longo do total. processo como Do um todo. Né? processo. Você não vai ter uma única emoção. Não. Você vai ter diversas ali. Então é importante é que você esteja alinhado de que a emoção do seu contratante ou do candidato ou da candidata vai começar num nível que você espera que entregar igual ou superior. Né? Exatamente. Exatamente. E uma das questões também que eu percebo das emoções, já quando a pessoa entra na empresa, tem a emoção da inveja, né? Alguns momentos. Era a próxima que eu ia te perguntar, Ju. Eu imaginei. A inveja. Às vezes, quando eu percebo que, às vezes eu faço muitas dinâmicas em grupos também, né? E aí, quando você percebe que aquele candidato tá destacando, os outros já ficam meio que não gostando. Eu já percebi essas emoções. E uma delas é a inveja, porque aquele ali se destacou, ele falou melhor.
E aí o outro que tá do lado fala, ixi, eu já perdi. Insuportável essa pessoa. Insuportável. Exatamente. Mas tem uma questão também da pessoa, às vezes, em processos seletivos, querer aparecer mais do que os outros. Essa é insuportável de verdade. Sim, tem. Não é só E qual que é a competente, é um emoção? pouco. Essa é ódio. Eu lembrei do meme de amostradinha. Amostradinha. Amostradinha boa. Tem os amostradinhos também? Tem. Sempre tem. Aí E você... não é legal, né? Vou Não. logo fazer sua passagem. Amostradinha. Não é, porque você já percebe ali que tem que ter um limite, né? E se você for um a mais, você também vai acabar se prejudicando se você quiser sempre só falar. Mas, Ju, como é que faz pra achar esse meio do caminho, né? Esse ponto de equilíbrio entre ficar uma pessoa muito retraída ali numa dinâmica ou passar do ponto? Olha, eu já fiz até uma análise quanto a isso da devolutiva. O que eu percebo? Você tem que saber ao momento de falar. E quando você falar, ser muito objetivo e agregar valor nas suas respostas. É aí onde você vai se destacar, mostrar... o tempo que você tiver para falar, você mostrar o que eu fiz de interessante naquela empresa que eu quero mostrar aqui para você, sendo muito objetivo. E ali você vai me chamar minha atenção. Porque você não quis só falar de você mostrou o que você agregou na empresa que você estava. E não só, porque muita gente quer falar de você. Ai, porque eu sou assim, eu sou... Não, eu quero entender o que você fez na empresa que agregou lá dentro. E também, claro, de você, suas características. Mas cuidado pra não falar o a mais. Porque isso acaba te deixando... Muito aí você fala, aquele ali, eu já vi como é que é. Tem... Muito amostrado. Exatamente. E o que é proibido falar? Proibido... Assim, a gente não tem uma coisa que é proibida, mas você tem que medir o que você fala, né? Então, proibido falar mal da empresa anterior. Ah, isso é. Ah, com Isso certeza. eu não concordo. Não dá mesmo não. Não é Porque a legal. sua é a próxima. Beleza, então não pode falar mal mesmo. Mas vale ser sincerão e mostrar a sua emoção ali, falar assim, tô nervoso, tô com raiva, tô triste. Vale ser humano ali na hora e falar a sua emoção? Quando você fala com a Red Hunter, sim. Mas se você vai falar com o gestor, eu não sei se ele vai entender isso positivamente. Porque eu tive uma situação bem parecida recente. Eu adorei a candidata. E aí eu até falei pra ela, eu falei, cuidado pra você... Que ela mostrou, eu nunca tinha feito. Eu falei, então, nisso você não precisa demonstrar que você nunca fez isso. Fala de uma outra forma. E ela mostrou fragilidade na frente do gestor. E ele precisava de uma pessoa mais dominante. Mais segura, né? Exatamente. E aí ela se prejudicou por conta disso. Mas isso faz parte do desenvolvimento profissional, né? Sim. Não há forma. É lidando com esse tipo de Exatamente. frustração que a gente vai se desenvolvendo, né? É a nossa Exatamente. questão de marketing pessoal, Total. de persona, de ganho de confiança, né? Exatamente. De autoconfiança, que é um Olha negócio que só. você vai desenvolvendo com o tempo. Que legal Exatamente. isso que você tá falando, Andy. Eu pelo menos não tinha parado para pensar nisso. Que participar de processos seletivos faz você ganhar maturidade Sim. profissional também. Claro Eu que ainda não faz. tinha pensado É nisso. verdade. Muito, você aprende muito ali. Porque você... E eu gosto de dar na minha mentoria essa devolutiva. Porque a pessoa, às vezes, ela não percebe que ela fez isso. E eles não... Aí você fala, nossa, Juliana, realmente eu faço isso normalmente. Eu falo, cuidado, porque isso pode estar te prejudicando. Autoconhecimento na veia, né? Exatamente. Para se dar bem em processos de recrutamento e seleção. Só tem que tomar cuidado para não ir pro outro posto também. Que tem aqueles que viram os Manipuladores. ratos dos processos seletivos. É verdade. Tem mesmo. Então, vai ser quase que liga o piloto automático. O hobby da pessoa é participar de processo seletivo. É tudo tão montado Nossa, que dá um pouco de asco, né? tipo os concurseiros. Puxa, é uma pena, né? Porque, na real, seria tão legal que a gente pudesse, né? Como o Fê comentou, dá pra ser você mesma, dá pra ser você mesmo, né? Dá pra ser humano. Porque cada vez mais as empresas trazem à mesa essa discussão, né? Sobre a necessidade Sim. da gente humanizar os Exato. processos todos, né? Demissão humanizada, recrutamento humanizado. Mas, pelo que você tá falando, ainda não dá muito pra ser assim tão autêntico, né? Tão humano. Infelizmente, não. Porque depende muito do que o gestor quer pro time dele. Entende? Então, você ser sincero, que nem eu falo, seja você.
muitas vezes. Mas, às vezes, você não vai bater com o time da vaga, da empresa. E é algo que você pode ir adquirindo depois, né? Sim, aí depende muito se bate com os seus valores, bate com o que a empresa quer. Às vezes, Juliana, eu quero ser eu, então não bate com esse cliente, com essa empresa. Então, você tem que identificar os seus valores e ver se bate com os valores que a empresa que está querendo te selecionar faz sentido. Que é você ser autêntico, ser você. E aí, se a empresa aceita, esse é o caminho. Se não bater também, dá graças a Deus. Vai pra outro que bate. Isso. Tá por aí, por isso. Que agora, inclusive, acho que isso tem que nos originar mais um episódio, que é da seleção das empresas pelos candidatos. Isso. Que hoje é verdade. Que hoje é uma pauta. Total. Né? Verdade. Antes a gente, o primeiro que chamava, a gente tava indo. Lembra verdade. quando a gente começou, né, a procurar os nossos empregos, precisava ali, né, subsidiar estudo. Mais ou menos, né, Anderson Bar. e assim por diante. Mais ou menos. Não, você Eu não... preciso revelar uma coisa aqui. Revelações. Revelações de Na porta das Amanda experiências. Costa. Vamos ver. Quadro novo nesse podcast. Para a vinheta. Que você quis uma empresa e falou... Eu sou jornalista, né? Sim, E trabalhei é em TV. aqui que eu vou trabalhar, é isso? Teve isso e teve exatamente o inverso. Enquanto eu ainda estava na faculdade... Gente, talvez eu... Sim, eu vou falar isso? Fala não, porque senão entrega, menina. Fala Vou não. entregar. Mas tô nem aí. Eu vou falar. O Edir Macedo tinha acabado de comprar a TV Record. Um bispo famoso tinha acabado de comprar uma TV muito TV famosa, é isso. É. Ele tinha acabado de comprar. E pra quem não sabe, o meu nome é Amanda Macedo Costa Bonafé de Oliveira. E eu tava justamente na época decidindo que nome usar, porque na época o jornalista usava só, até hoje, né? Usa 2 nominhos. Eu tenho um monte de nome. E eu Parece gostava de Amanda A Macedo. princesa brasileira Amanda. E eu gostava do Macedo, né? O nome da minha mãe, eu curti e tal. Eu escolhi o meu nome profissional como Amanda Costa para jamais ser associada com o Macedo de Edir Macedo. E ao longo de toda a minha trajetória como repórter, jornalista de TV, eu disse e cumpri: jamais trabalharei na TV Record. Cara, isso tem 30 anos. Eu cumpri. Então não é de hoje essa coisa de escolher onde quer trabalhar, não. Eu escolhi lá atrás e cumpri minha promessa. É que essa questão de valores, tipo, não bate. Não bate, Exatamente, acabou. exatamente. Mas sabe, acho que a gente tem muita clareza disso hoje. Se eu fosse falar com o Anderson, lá de 22 Provavelmente anos... não ia ter essa... Cara, que precisava dar um jeito de fazer um corre para as coisas todas acontecerem. Ai, é uma indústria de tabaco. Você não ia ligar? Eu não ia não, cara. Hoje, Hoje, eu já ligava. Você vê que eu sou chata há mais tempo. hoje eu teria outras considerações. Naquele da época, lembra? A pirâmide de Maslow, né? É, Precisava as ali fazer a coisa necessidades. acontecer, isso aí. É. Vale um outro episódio isso daí. Verdade. É isso. Ju, tem emoção proibida e emoção desejada no processo seletivo? Pra gente ir encerrando aqui. Desejada é a felicidade, né? Eles querem ficar, terem o sim e vibrar e contar para os seus familiares. Então, eu acho que uma das felicidades, muito no processo seletivo, é o sim. Né? Eu acredito que seja uma felicidade de você falar, poxa, entrei numa empresa que eu quero, vou aprender, eu gostei do ambiente, gostei das pessoas. Então, eu acho que isso gera essa felicidade. Porque feliz é o que a gente merece na vida, né? Exatamente. É isso. E qual que é a emoção proibida? A proibida. Que... Ela não vai falar porque é proibida. Não, mas pra gente dar uma dica aqui, né? Também pra quem tá participando de processos seletivos, pra tentar controlar um pouco, né? Eu acredito que modular um pouco essas emoções. A vergonha é proibida. Eu sei que é difícil, às vezes, controlar. Mas se a pessoa tentar se controlar para ela não deixar... Porque ali na vergonha ela não consegue mostrar quem ela é. Uhum. Então eu acho que se ela tentar se ficar descontraída, vai ser mais positivo. Eu acho que a proibida é mais a vergonha. A vergonha e a desejada pro candidato, assim, que você espera que é bom que o candidato traga essa emoção. Claro que a gente sabe que ele sente felicidade quando Sim. ele é aprovado, mas durante o processo, qual que é a emoção que costuma jogar ele pra frente? Olha, eu acredito que seja... lógico que a felicidade é importante,
Mas, nossa, que difícil. Será que a ansiedade ajuda um pouquinho? Ajuda. Eu acho que ele tem um pouco de ansiedade de falar, vou participar, eu estou atento, eu vou me organizar. Eu acho que a ansiedade vai ajudar ele ter uma dosagem, se tiver uma dosagem boa. A ansiedade coloca a gente num estado de alerta, Sim, né? pode ser. Sim. Não é de todo mal, não. Porque a ansiedade- Agora, a alegria o tempo todo também vale a pena, né? Vale, eu acredito que sempre a alegria, acho que é o caminho de você estar. Porque você passa isso, eu falo muito da energia na entrevista. Então, eu acho que essa emoção de estar feliz, de passar uma energia positiva, é onde vai agregar o sim dele aí no momento dele ser ele mesmo e conseguir mostrar isso pro Headhunter. A alegria como diferencial. Exatamente. Muito bem, Juliana Silva, nós passamos aqui na primeira fase de recrutamento e seleção? Claro, Ufa. todos Se estiver vocês. precisando contratar podcasters, já sabe aí onde encontrar. Aprovados pela Ju, hein? Com Pronto. certeza. Todos Obrigada, aprovados. Ju. Eu que agradeço. Que conversa gostosa. Muito bom Muito mesmo. bom. Obrigado, Juliana. Volte Obrigado, sempre Ju. aqui Obrigada. ao Caos Corporativo. Com viu? certeza. Com certeza, eu estou por aqui. Quando vocês quiserem, já estou aí pra gente conversar. Com certeza. muito Que bom. bom. Bora equalizar essas emoções, então, pra gente participar de todos esses processos seletivos por aí. É Nada isso que o aí. Felipe falou Bora. agora, você entendeu? Bora! Baixou a Dercy Gonçalves nele aí agora. Bora Só tô- equalizar. Não é a Dercy Gonçalves. Como é o nome daquela... É a tia da van. Não é a tia da van. Quem é? A Iraci? Não é Iraci? Aquela que era amiga da Hebe, gente. Ô, memória. Ah, eu já sei quem é. Aqui foi no Jô Soares É, lá. que estavam as três no Jô Soares. Pelo Calma. amor de Deus, produção. Pô, mas que é? Uma festa da uva? Nair Baixou na Herbela aqui, queridíssima. Bora equalizar essas emoções aí pra participar de todos os processos seletivos. Com certeza. Ah, agora deu pra ver. Agora sim. A Nair foi embora. Saiu. Um beijo, Nair Belo. Um beijo, Ju. Muito Obrigada. obrigada por ter estado aqui conosco em mais este episódio. Eu que agradeço. E eu agradeço a você que nos acompanhou. Espero que você tenha aprendido muito aqui com a Ju. Siga a Juliana Silva, RH Grandes Talentos. E siga a gente também aí nas nossas redes sociais. Se curtiu, deixa o like. Se não curtiu, manda pro inimigo, né? Ou seja, se você teve alegria, curta. E se você Exato. teve raiva, Nojo, compartilha. angústia, ansiedade. Tá tudo certo. Manda pra outro. 7 anos de azar se não compartilhar. Isso. Um beijo. Até Beijo, semana que tchau, vem. tchau. Alegria, hein? Alegria.